Sabe o que eu sempre quis saber? Qual é a dos unicórnios, afinal? Quer dizer, quem decidiu enfiar um chifre em um cavalo, borrifar um pouco de magia sobre ele e acabar com isso um dia? Deixando as piadas de lado, é impossível não pensar com uma curiosidade infantil. Os unicórnios são reais de fato? Bem, essa pergunta intrigou as pessoas por 3.000 anos, então decidi investigar. Ok, de volta ao majestoso ser que vemos literalmente em todos os lugares. Desde xícaras de café e sorvetes a produtos de beleza, artigos de papelaria e brinquedos infantis. Mas o que eu não conseguia entender era por que os unicórnios eram tão populares, tanto entre os adultos quanto entre os pequenos de até 4 anos de idade. É porque eles são um símbolo de magia e encanto, beleza e inocência, indefinição e singularidade? Vamos começar do início. Segundo as lendas, o unicórnio é uma criatura selvagem que vive na floresta e representa graça e pureza. É uma fera forte e poderosa, o que dificulta muito a sua captura. Seu chifre tem o poder de curar todas as doenças e tornar a água envenenada segura para beber. Assim, eles são também vaidosos. Os unicórnios supostamente passam horas se admirando no espelho ou na superfície de um lago. Isso foi um fato divertido que aprendi que eu não tinha ideia. Eu sempre imaginei um unicórnio como uma linda criatura parecida com um cavalo branco, com um chifre em espiral na testa. Eu acho que é assim que a maioria das pessoas os imagina, certo? Então, imagine minha surpresa quando descobri que essa não era a única descrição do animal misterioso. Segundo algumas lendas, os unicórnios pareciam cabras. Além de um chifre, eles supostamente também têm uma barba de bode, cascos fendidos e um rabo de leão. De fato, essa descrição menos que graciosa é uma versão mais tradicional do unicórnio. Também fiquei bastante surpresa ao descobrir que os unicórnios existiam em muitas culturas, embora tivessem pequenas diferenças na aparência. A primeira menção de um unicórnio remonta ao século IV. O médico grego Quitésias ouviu descrições dessa criatura incomum de viajantes que haviam visitado países exóticos distantes. Eles contavam histórias sobre burros que eram maiores que cavalos, com corpos brancos, uma cabeça vermelha escura e olhos azuis. No meio da testa, é claro, essas criaturas tinham um único chifre preto, vermelho e branco que tinha mais de 45 centímetros de comprimento. Os chineses tinham sua própria versão do unicórnio chamada Qilin. Essa criatura tinha uma pelagem multicolorida e um chifre de 3,6 metros de comprimento saindo de seu crânio. As pessoas acreditavam que o Qilin trazia sorte. E enquanto eu sempre pensava que o unicórnio era uma criatura grande do tamanho de um cavalo, Fisiólogos, um livro do século XII com contos de diferentes animais e criaturas lendárias, mencionou que o unicórnio era um animal pequeno, não maior que um cabrito. Então, de acordo com isso, um unicórnio ao seu lado seria apenas um pouco mais alto do que a altura dos seus joelhos. Em todo caso, eu estava convencida de que as pessoas acreditavam em unicórnios há séculos. E não havia apenas lendas, mas também relatos em primeira mão de pessoas que realmente se depararam com uma dessas criaturas incomuns. Pessoas famosas como Júlio César, Marco Polo e Aristóteles discutiram a natureza dessa fera indescritível. Houve quem acreditasse que os unicórnios eram reais, mas viviam em lugares remotos e difíceis de alcançar, enquanto outras pessoas tinham certeza de que os unicórnios haviam sido extintos há muito tempo. Foi quando me deparei com uma teoria científica que sugeria que os unicórnios realmente existiam. Só que eles não eram exatamente os unicórnios que você ou eu imaginamos. O que as pessoas acreditam ser essa criatura mágica foi um animal chamado Elasmotherium, uma espécie de rinoceronte que vivia nas estepes da Eurásia. Apelidada de unicórnio siberiano, essa criatura era do tamanho de um mamute que tinha um grande chifre de sabre saindo de sua testa. O Elasmotherium foi extinto no final da Era do Gelo, mas pode ter existido por tempo suficiente para que os Evenks, uma tribo que vivia no norte da Ásia, mencionassem esse animal em suas lendas. Em seu folclore, esse assim chamado unicórnio foi descrito como um enorme touro negro com um chifre na cabeça. Meu primeiro pensamento depois de conseguir esta informação foi: então, unicórnios são realmente rinocerontes gigantes? Bem, eu acho que faz sentido quando você pensa nisso. Quero dizer, apenas olhe os nomes desses animais. O termo rinoceronte vem do grego antigo e significa nariz de chifre, quanto a palavra unicórnio é derivado do latim unicornus, ou um chifre.
Mas o que parecia ser o mais interessante para mim foi o fato de que esta palavra latina foi a tradução da palavra grega monoceros, que isso soa muito parecido com rinoceronte para mim. Além disso, o autor romano Plínio descreveu estes monoceros como um animal com o corpo de um cavalo, uma cabeça de veado, pés de elefante e a cauda de um leão. E saindo do centro da cabeça havia um grande chifre negro. Ele não estava descrevendo um rinoceronte? Acho que sim. Esses fatos quase me convenceram de que o rinoceronte e o unicórnio são exatamente o mesmo animal. Mas então me lembrei do narval, que muitas vezes é chamado de o unicórnio do mar. Há uma teoria de que foram os narvais que inspiraram as pessoas a criar belas lendas sobre unicórnios. Na verdade, algumas pessoas ainda pensam que narvais, da mesma forma que os unicórnios, são criaturas de mitos e folclore. Mas na verdade, eles são absolutamente reais. São mamíferos marinhos, parentes próximos das baleias belugas. Eles preferem as águas geladas do Ártico, perto das costas da Noruega, Rússia, Canadá e Groenlândia. Mas quase 90% de todos os narvais vivem na Baía de Baffin, entre o Canadá e a Groenlândia Ocidental. A característica mais proeminente do narval é a presa no meio de sua testa, que parece um chifre. Pelo menos eu achei que era um chifre antes de descobrir que, na verdade, é um dente canino. Ele pode crescer 2,7 metros de comprimento e se projeta do lado esquerdo da boca do animal. Na verdade, o narval só tem 2 dentes, e apenas o superior, nos machos, cresce através do lábio em forma da presa em espiral super longa. Quanto às fêmeas, seus dentes não são proeminentes e não se projetam. Em alguns casos, os narvais podem ter 2 chifres, quando ambos os dentes crescem através do lábio superior. Como mencionei anteriormente, de acordo com as lendas, o chifre do unicórnio contém a maioria dos poderes mágicos da criatura. Bem, você também pode dizer que isso é verdade sobre o chifre do narval. Ele tem grandes poderes sensoriais. O fato é que o dente do narval não tem esmalte. Então, quando a água flui através dele para as terminações nervosas, o animal é capaz de analisar seus arredores e pode sentir a temperatura do mar ou a salinidade da água. Ei, eu diria que isso é mágico. O que eu entendi depois de fazer minha pesquisa foi que o rinoceronte ou o narval poderiam ser o mítico unicórnio. Mas assim que eu estava prestes a encerrar essa pequena investigação, me deparei com algo que me fez pensar se talvez eu não estava sendo apressada demais com minhas conclusões. E se a verdade por trás do unicórnio for o peixe unicórnio? Seria tão óbvio! Também conhecido como Naso annulatus, esse tipo de unicórnio vive nas águas quentes e tropicais do Mar Vermelho e dos oceanos Índico e Pacífico. Algumas espécies têm um longo chifre ósseo que cresce quando o peixe se desenvolve. O peixe unicórnio de espinha azul pode atingir 60 centímetros de comprimento e tem um chifre com cerca de 6 centímetros de comprimento. Mesmo os cientistas não conseguem explicar o mistério. Por que o peixe unicórnio precisa de um longo nariz semelhante a um chifre? Durante a minha investigação, descobri muitas informações novas e empolgantes sobre os unicórnios e seus possíveis parentes, mas nunca consegui chegar a uma conclusão sobre de onde essa criatura mítica veio. Mas e você? Em qual teoria sobre a origem do unicórnio acredita? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se de dar um mágico curtir no vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e apertar o botão de inscrição para ficar no lado positivo da vida.